58. Parte 2. N risa R. Cada átomo que me pertence pertence também a você. Walt Whitman, Song of Myself. 59 Capítulo 5. Adentrar o hiperespaço. Num mosteiro fustigado pelos ventos das montanhas do Himalaia, no nordeste da Índia, um grupo de monges budistas tibetanos estava em profunda meditação. Era inverno de 1985, embora sumariamente vestidos, pareciam alheios ao frio enregelante no interior do mosteiro. Um monge veio passando entre os que meditavam, envolvendo cada um deles num lençol encharcado de água gelada. Em geral, tais condições extremas produzem um choque, fazendo despencar a temperatura do corpo. Se a temperatura corporal decrescer em 8 graus Celsius, a pessoa não tarda a perder a consciência e os sinais vitais. Em vez de tremer, os monges começaram a suar. O vapor se elevava dos lençóis, e em 1 hora estavam totalmente secos. O monge assistente substituiu os lençóis secos por outros, também pingando água gelada. A essa altura, os corpos dos monges tinham calor equivalente ao de uma fornalha. Os novos lençóis secaram rapidamente, e uma terceira rodada de lençóis molhados também. Estava presente uma equipe de cientistas liderados por Herbert Benson, cardiologista na Harvard Medical School, monitorando uma série de aparelhos médicos ligados aos monges, a fim de tentar entender como o corpo era capaz de gerar esse extraordinário grau de calor. Benson passará muitos anos investigando os efeitos físicos da meditação, principalmente os efeitos sobre o cérebro. Vinha coordenando uma ambiciosa pesquisa, viajando para diversos lugares remotos de todo o mundo para estudar budistas com anos de prática disciplinada. Numa viagem ao Himalaia, ele filmou monges vestidos apenas com um manto leve passando uma gélida noite de inverno ao relento, num rochedo a 4.500 metros acima do nível do mar. Esse filme mostrou os monges dormindo profundamente a noite inteira, sem agasalhos, sem abrigo. Em suas viagens, Benson testemunhou diversas proezas da intenção, observando que o domínio sobre a temperatura e o metabolismo podia levar a um estado semelhante à hibernação. Os monges monitorados pela equipe de Benson apresentaram uma elevação de 9 graus Celsius de temperatura nas extremidades do corpo e uma redução de mais de 60% no metabolismo. Isso representava a maior variação no metabolismo em repouso jamais documentada. Durante o sono, o metabolismo cai de 10% a 15%, e até pessoas muito experientes em meditação alcançam uma redução de 17%, no máximo. Mas naquele dia, no Himalaia, ele observou o impossível em termos de influência mental. Os monges usaram o corpo para ferver água gelada, simplesmente com o poder do pensamento. 2. O permanente entusiasmo de Benson pela meditação despertou o interesse de importantes instituições acadêmicas nos Estados Unidos. Na virada do século XXI, os monges haviam-se tornado as cobaias favoritas nos laboratórios de neurociências. Cientistas de Princeton, Harvard, Universidade de Wisconsin e da Universidade da Califórnia Davis seguiram a trilha de Benson, monitorando monges com equipamentos de ponta para estudar os efeitos da meditação intensiva e avançada. Foram realizados vários congressos abordando a meditação e o cérebro. 3. O interesse dos cientistas não era na prática em si, mas nos efeitos produzidos no corpo humano, principalmente no cérebro, e nas possibilidades daí decorrentes. Ao estudar tão detalhadamente os efeitos biológicos, eles esperavam descobrir os processos neurológicos 60 que ocorrem nos períodos de pensamento direcionado, como acontecia com os monges do Himalaia.
Os monges ainda ofereciam aos cientistas a oportunidade de pesquisar se anos de atenção focalizada desenvolviam o cérebro além dos limites usuais. Será que o cérebro de um monge se tornaria equivalente ao corpo de um atleta olímpico, isto é, mais altamente desenvolvido e transformado pela prática e a férrea disciplina? O treinamento e a experiência mudariam a fisiologia do cérebro ao longo do tempo? A prática tornaria a pessoa um transmissor de intenção melhor e mais potente? As respostas iriam complementar o longo debate da neurociência. A estrutura neural básica é cimentada na juventude ou permanece plástica, mutável, dependendo da natureza dos pensamentos do indivíduo durante a vida? Para mim, a questão mais enigmática nessa pesquisa sobre atenção focalizada eram os meios pelos quais os monges budistas se tornavam uma caldeira viva, e como esses meios se comparavam com as técnicas e práticas de outras tradições. Assim como Benson, eu queria saber mais sobre mestres da intenção, praticantes de antigas disciplinas, budismo, Qi, Kung, xamanismo, curas nativas tradicionais, capazes de atos extraordinários por meio do pensamento. Eu queria descobrir qual era o denominador comum. As etapas cumpridas por um mestre de Qi Kung ao enviar Qi eram semelhantes às dos monges budistas durante a meditação? Que disciplinas mentais faziam com que um curador entrasse num estado capaz de melhorar as condições do corpo de outra pessoa? Os mestres da intenção teriam dons neurológicos especiais que os capacitavam a usar a mente com maior poder, ou teriam adquirido uma capacidade que as pessoas comuns também podiam apreender? E talvez o mais importante, o estudo neurológico dos monges revelaria o efeito que a intenção focalizada tinha sobre o cérebro? A prática tornaria uma pessoa apta a ser uma transmissora de intenção melhor e mais potente. Comecei a estudar pesquisas científicas sobre métodos de cura em várias tradições e fui seguindo meu próprio questionário em entrevistas com curadores e mestres da intenção de todas as áreas. 4 O trabalho do psicólogo Stanley Krippner e seu aluno Alan Copperstein, da Saybrook Graduate School, contribuiu muito para minha pesquisa. Psicólogo clínico e forense, Copperstein havia se aprofundado no estudo das várias técnicas usadas por curadores à distância para sua tese de doutorado, incluindo análises de livros acadêmicos sobre cura, e tinha um vasto material escrito e verbal colhido em entrevistas com praticantes renomados que tinham evidências científicas de sucesso em curas. 5 Descobri que em todos os casos o primeiro passo e o mais importante seria alcançar um estado de concentração focalizada, ou pico de atenção. Segundo Krippner, que é especialista em xamanismo e outras tradições nativas, praticamente todas as culturas nativas exercem cura remota em estado alterado da consciência e utilizam meios variados para chegar à concentração focalizada. 6 Embora o uso de drogas alucinógenas como a ayahuasca seja comum, muitas culturas usam um ritmo forte e repetitivo para criar esse estado. No Vambeno, por exemplo, os nativo-americanos Ojibwa usam tambores, chocalhos, cânticos, dançam nus e seguram carvões em brasa. 7 Os tambores são particularmente efetivos na produção de alta concentração focalizada. Vários estudos mostram que a batida do tambor diminui o ritmo do cérebro até atingir um estado de transe. 8 Como os nativo-americanos descobriram até um calor intenso como o de uma sauna pode levar o indivíduo a um estado alterado de consciência. Em meu estudo dos mestres da intenção, conversei com Bruce Frantzis, tido como o maior mestre de Qi Kung no Ocidente. Campeão de artes marciais, faixa preta em 5 modalidades japonesas, ele aprendeu também a cura Qi Kung em muitos anos de estudos com mestres chineses. Os poderes de intenção de Frantzis são lendários.
ele já foi filmado, fazendo pessoas voarem através da sala apenas direcionando o chi. E em seus dias de lutador, deixou muita gente em cadeira de rodas. Mais tarde, ciente do seu poder extraordinário, 61 reservou o chi para a cura. Em nosso encontro, Francis deu uma pequena demonstração do poder do chi direcionado. Depois de um momento de intensa concentração, as placas do seu crânio começaram a ondular no alto da cabeça como as ondas do mar. 9. Francis ensinou seus alunos a desenvolver gradualmente o pico de atenção por meio de intensa concentração na respiração. Embora começassem com curtos intervalos da respiração de longevidade, foram estendendo esses períodos até conseguir manter um foco contínuo. Aprenderam também técnicas para se manterem totalmente conscientes de todas as sensações físicas. 10. Os curadores que entrevistei atingiam esse estado por vários meios: meditação, preces, firme atenção na pessoa a ser curada, ideias simbólicas ou míticas, fortes imagens mentais de uma situação produzindo a mudança desejada, afirmações verbais, mentalizações e até autossugestão, como exercícios de aquecimento. Um deles focalizava a atenção saturando a consciência com o objetivo a ser alcançado. Doutora Janete Piedilato, curadora xamânica, cantarolava suavemente ou usava um chocalho ou outro instrumento. Doutora Constance Johnson, praticante de Reiki, entra em estado alterado quando quer. Outros precisam se esforçar muito para conseguir essa transformação. O reverendo Francis Geddes, curador espiritual, medita sobre um objeto pequeno como um seixo, uma folha, um graveto, com grande concentração, durante 10 minutos. Outros usam os pacientes como objeto de meditação. Doutora Judith Svak, curadora de corpo e mente que desenvolveu seu próprio sistema holístico de psicoterapia, diz: olho diretamente para o cliente, focalizo todos os meus sentidos na direção dele e entro num estado receptivo em que presto atenção interna a quaisquer informações e impressões sutis que entram por uma espécie de radar. Muitos outros curadores também entram em estado alterado simplesmente ficando atentos ao paciente, com a audição ou de outra maneira. Basta pensar na necessidade de ajudar alguém, diz Adra Piedilato, que o sangue corre mais devagar em minhas veias. Inicialmente, muitos curadores sentem uma elevação dos processos cognitivos, mas logo atingem um ponto em que a conversa interna cessa e todas as sensações se diluem, restando puramente a imagem. O foco parece dissolver seus próprios limites. Subitamente, eles tomam consciência do funcionamento interno do corpo do paciente e depois têm a sensação de serem engolfados pelo paciente. Interessei-me especialmente pelo efeito dessa intensa concentração sobre o cérebro. O cérebro fica mais lento ou mais acelerado? O conhecimento assumido é que o cérebro fica mais lento durante a meditação. A maioria das pesquisas em atividade elétrica do cérebro indica que a meditação leva a uma predominância do ritmo alfa, ondas lentas, de grande amplitude, com frequência de 8 a 13 Hz, ou ciclos por segundo, que também ocorre em períodos de devaneios, ou até ondas θ, ainda mais lentas, 4 7 Hz, típicas do estado de consciência durante o sono. 11 No estado de consciência desperta, o cérebro opera com rapidez muito maior, em ondas beta, por volta de 13 a 40 Hz. Por muitas décadas, prevaleceu a noção de que o ideal para a manifestação da intenção é o estado alfa. Richard Davidson, neurocientista e psicólogo no Laboratório de Neurociência Afetiva da Universidade de Wisconsin, recentemente testou essa ideia. Davidson era especialista em processamento afetivo,
referido ao lugar em que o cérebro processa as emoções e a comunicação decorrente entre o cérebro e o resto do corpo. Seu trabalho chegou às mãos do Dalai Lama, que convidou Davidson a visitá-lo em Dharamsala, na Índia, em 1992. Sempre interessado na ciência, o Dalai Lama queria aprender mais sobre os efeitos biológicos da meditação intensiva. Depois dessa visita, 8 dos mais experientes praticantes de meditação, Nin, Gmapa e Kajupa, foram enviados pelo Dalai Lama para o laboratório de Davidson, em Wisconsin. Ali, 56 sensores de EEG foram ligados à cabeça dos monges para obter registros da atividade elétrica de várias regiões do cérebro, e os monges iniciaram a 62 meditação. Da mesma forma que no estudo de Jerome Stone, a meditação deveria se concentrar numa ajuda imediata e no desejo de livrar do sofrimento todos os seres vivos. O grupo de controle foi composto por alunos de graduação que nunca haviam praticado meditação. Esse grupo passou por uma semana de treinamento e foi monitorado pela mesma aparelhagem de EEG durante a meditação. Na leitura do EEG, ao fim de 15 segundos o cérebro de cada monge começou a acelerar, em vez de ficar mais lento, e ficaram ativados numa escala desconhecida de Davidson e de qualquer outro cientista. Os monitores registravam impulsos sustentados de alta atividade na faixa de ondas gama, que são ciclos rápidos de 25 a 70 Hz. Os monges haviam passado muito rápido, de uma alta concentração de ondas beta para uma preponderância de ondas alfa, voltaram a beta e subiram para gama. A faixa de ondas gama é a de frequência maior entre as ondas cerebrais, empregada quando o cérebro está trabalhando com potência total. É um estado de atenção absoluta vasculhando a memória em níveis profundos do aprendizado, com grandes lampejos de insight. Como Davidson descobriu, quando o cérebro opera nessas frequências extremamente rápidas, as fases de todas as ondas cerebrais, os tempos de cristas e depressões de ondas, passam a operar em sincronia. Essa sincronização é crucial para elevar o nível de consciência. 12 Acredita-se mesmo que o nível gama causa alterações nas sinapses, que são as passagens dos impulsos elétricos que conduzem as mensagens entre os neurônios. Essas mensagens são levadas posteriormente aos músculos e às glândulas. 13. O fato de os monges alcançarem esse estado com tanta rapidez sugeria que seus processos neurais haviam sido alterados por anos e anos de meditação intensiva. Apesar de estarem na meia-idade, suas ondas cerebrais eram muito mais coerentes e organizadas que as dos jovens robustos do grupo de controle. Mesmo em repouso, os budistas davam mostras de alta atividade de ondas gama em comparação com os neófitos em meditação. O estudo de Davidson reforçou as indicações de pesquisas anteriores, apontando que certas formas avançadas de meditação focalizada fazem o cérebro operar no pico de intensidade. 14 Estudos de yogis em profundo estado de meditação mostraram que seu cérebro produz fluxos repentinos de ondas beta ou gama, que são associadas a momentos de êxtase ou de intensa concentração. 15 Quem consegue se abstrair totalmente dos estímulos externos e concentrar a atenção internamente parece ter maior probabilidade de atingir o hiperespaço das ondas gama. Nesse pico de atenção, o coração também fica acelerado. 16. Efeitos similares foram encontrados em momentos de prece. Um estudo monitorando 6 protestantes durante as preces mostraram um aumento de velocidade das ondas cerebrais nos momentos de concentração mais intensa. 17. As ondas cerebrais variam enormemente conforme o tipo de meditação. Os yogis querem atingir a nuraga, que é uma percepção constante mais aguçada, ao passo que os zen
Budistas almejam eliminar todas as reações ao mundo externo. Estudos comparativos mostraram que a Anuraga gera um aumento da consciência perceptiva, ou seja, um foco ampliado do mundo externo, e que o Zen budismo gera um aumento da absorção interna, ou seja, uma ampliação da consciência interna. 18 Muitas pesquisas abordaram diversos estímulos para a meditação, desde a respiração até um som, como um mantra. No estudo de Davidson, os monges se concentraram num sentimento de solidariedade para com todos os seres vivos. Talvez a intenção compassiva, assim como outras similares, de conceitos expansivos, produza pensamentos que levam rapidamente o cérebro a um estado superativado, com um nível elevado de percepção. Quando Davidson e seu colega Anthony Lutz redigiram seu estudo, notaram que estavam relatando as mais altas medidas de atividade gama já registradas em pessoas não loucas. 19. Seus resultados mostravam uma associação entre o nível de experiência e a capacidade de sustentar essa atividade cerebral extraordinariamente alta. Os monges que praticavam meditação há mais tempo apresentaram maior nível de atividade gama. Esse nível mais 63 elevado produz um bom estado emocional permanente porque ativa a região anterior esquerda do cérebro, que é mais associada à alegria. Eles haviam condicionado o cérebro para se manter em sintonia com a felicidade na maior parte do tempo. Mais tarde, outra pesquisa conduzida por Davidson demonstrou que a meditação altera os padrões cerebrais mesmo em iniciantes. Neófitos que praticaram meditação com atenção plena durante 8 semanas apresentaram maior ativação de parte do cérebro associada a pensamentos alegres e aumento da imunidade física. 20. No passado, os neurocientistas acreditavam que o cérebro era semelhante a um computador complexo que ficava pronto na adolescência. Os achados de Davidson trouxeram evidências mais recentes de que a teoria do cérebro cimentado está ultrapassada. O cérebro parece se modificar durante a vida conforme a natureza dos pensamentos. Certos pensamentos sustentados produzem diferenças físicas mensuráveis e alteram a estrutura cerebral. A forma é decorrente da função. A consciência ajuda a formar o cérebro. Além da aceleração, as ondas cerebrais ficam sincronizadas na meditação e na cura. Em seu trabalho de campo com indígenas e curadores espirituais em 5 continentes, Krippner suspeitou que, antes de iniciar, os curadores pesavam por um padrão de descarga cerebral que produz coerência e sincronia entre os hemisférios cerebrais e integram os sistemas límbico, centro das emoções, e cortical, onde se situa a razão. 21 Em pelo menos 25 estudos, o EEG mostrou que a atividade entre as 4 regiões do cérebro fica sincronizada durante a meditação. 22 A prece e a meditação aumentam permanentemente a coerência cerebral. Estudo na Universidade de Pavia, na Itália, e no John Radcliffe Hospital, em Oxford, mostraram que rezar 1/3 e recitar um mantra tinham o mesmo efeito sobre o corpo. Quando recitados 6 vezes por minuto, ambos eram capazes de criar um forte aumento de grande impacto e sincronia no ritmo cardiovascular. 23 Outro importante efeito da concentração focalizada é a integração dos hemisférios direito e esquerdo. Até recentemente, os cientistas acreditavam que os dois lados do cérebro funcionavam de forma mais ou menos independente. O lado esquerdo era considerado um administrador, responsável pela verbalização e o pensamento lógico, analítico, linear. O lado direito seria o artista, fornecendo a orientação espacial, a intuição, as habilidades artísticas e musicais. Mas Peter Fenwick, consultor de neuropsiquiatria na Radcliffe Infirmary, em Oxford, e no Institute of
Psiquiatria do Maudsley Hospital, reuniu evidências de que a verbalização e muitas outras funções são realizadas nos dois hemisférios, e que o cérebro funciona melhor quando opera como um todo. Durante a meditação, os dois lados se comunicam de maneira particularmente harmoniosa. 24. A atenção concentrada parece ampliar certos mecanismos da percepção, eliminando o ruído. Daniel Goleman, autor de Emotional Intelligence 25, mostrou em sua pesquisa que o córtex de quem medita acelera, mas se separa do centro emocional límbico. Com a prática, conclui ele, qualquer pessoa pode aprender esse processo de desligamento, de modo a ampliar a percepção com a parte do cérebro livre de interferências de emoções. Significados. 26. Nesse processo, o cérebro é capaz de focalizar um único pensamento, a consciência do que está acontecendo no momento. A meditação parece também aumentar permanentemente a capacidade de recepção do cérebro. Em vários estudos, as pessoas que meditavam foram expostas a estímulos repetitivos de flashes de luz e estalidos. Geralmente a pessoa se habitua a estalidos, o cérebro desliga e cessa de reagir. Mas o cérebro dos sujeitos dos estudos continuavam a reagir aos estímulos, indicando a percepção ampliada durante todo o tempo. 27. Em um estudo, praticantes de meditação com atenção total, a consciência ampliada e sem julgamento, concentrada na percepção sensorial do momento presente, foram submetidos a testes de sensibilidade visual antes e imediatamente depois de um recesso de 3 meses em que passaram 16 horas por dia praticando meditação consciente. Os membros 64 da equipe que não praticavam meditação formaram o grupo de controle. Os pesquisadores investigavam-se, expostos a uma rápida sucessão de flashes de luz. Os participantes conseguiam determinar a duração de cada flash e o intervalo entre eles. Para aqueles não treinados em meditação consciente, a sucessão de flashes parecia uma luz contínua. Depois do recesso, os participantes foram capazes de detectar cada flash e diferenciar os intervalos entre flashes sucessivos. A meditação consciente capacita os participantes a tomar consciência de processos inconscientes e a permanecer particularmente sensíveis a estímulos externos. 28. Como esse estudo indica, certos tipos de concentração focalizada, como a meditação, ampliam o mecanismo pelo qual recebemos informação e clareiam a recepção. Ficamos como um rádio maior e mais receptivo. Sarah Lazar, neurocientista no Massachusetts General Hospital e especialista em imagem por ressonância magnética funcional, IRMF, confirmou, no ano 2000, que esse procedimento causa verdadeiras mudanças físicas. A IRM convencional emprega ondas de rádio e um potente campo magnético para ver os tecidos moles do corpo, inclusive do cérebro. A imagem por ressonância magnética funcional, por sua vez, capta mudanças minúsculas no cérebro durante funções críticas, mostrando onde e quando os estímulos e a linguagem estão sendo processados. O meio utilizado é a medida de aumento do fluxo sanguíneo nas artérias e veias do cérebro quando certos circuitos neurais estão envolvidos. Para cientistas como Lazar, a IRMF é o mais perto que a ciência pode chegar de observar o cérebro em tempo real. Herbert Benson contratou Lazar para mapear as regiões do cérebro ativadas durante formas simples de meditação, em vez de investigar monges e outros atletas da meditação dedicados à vida contemplativa. Lazar preferiu estudar o efeito em milhões de norte-americanos comuns que praticavam meditação de 20 a 60 minutos por dia. Ila e Benson recrutaram 5 voluntários que tinham praticado meditação Kundalini durante pelo menos 4 anos.
Esse tipo de meditação inclui 2 sons diferentes para focalizar e acalmar a mente enquanto se observa a inalação e expiração do ar. Lazar orientou-os voluntários a alternar períodos de meditação e de controle consciente, durante os quais eles percorriam mentalmente uma lista de animais. Em todo o experimento, a atividade biológica dos sujeitos foi monitorada, incluindo ritmo cardíaco, respiração, níveis de saturação de oxigênio, de exalação de C02 e EEG. Lazar descobriu que, em meditação, os voluntários apresentavam um aumento significativo de sinais nas estruturas neurais associadas à atenção, o córtex frontal e parietal, que são a parte nova do cérebro onde a cognição mais desenvolvida se situa, e também a amígdala e o hipotálamo, as partes do cérebro velho que governam a excitação e o controle do sistema autônomo. Os achados contradiziam a ideia e a aceita até então, de que a meditação é sempre um estado de quietude. Os resultados ofereciam mais evidências de que, em certos tipos de meditação, o cérebro fica arrebatado pela atenção. Lazar descobriu ainda que os sinais de algumas áreas cerebrais e atividade neural durante a meditação evoluem ao longo do tempo e aumentam com a experiência meditativa. Os sujeitos também tinham a impressão de que seu estado mental continua a mudar cada vez que meditavam, na proporção da maior experiência adquirida. 29. Esses resultados sugeriam a Lazar que a concentração altamente focalizada poderia ampliar algumas partes do cérebro ao longo do tempo. Para testar essa sugestão, ela reuniu 20 budistas experientes em meditação consciente, 5 dos quais eram professores, e com uma média de 9 anos de prática. O grupo de controle constava de 15 pessoas que não meditavam. Os participantes meditavam em turnos, monitorados por um aparelho de IRM comum, enquanto ela colhia imagens detalhadas de suas estruturas neurais. Lazar descobriu que as áreas cerebrais associadas à atenção, consciência da sensação, estímulos sensoriais e processamento sensorial eram mais densas nos que meditavam que no grupo de controle. Os efeitos da meditação mostravam ser dependentes da dose. 65 Isto é, o aumento da espessura cortical era proporcional ao tempo total que o indivíduo passava meditando. Essa pesquisa ofereceu algumas das primeiras evidências de que a meditação causa alterações permanentes na estrutura cerebral. Até então, esse tipo de aumento do volume cortical era atribuído somente a certas práticas mecânicas repetitivas e que exigiam grande atenção, como tocar um instrumento ou treinar malabarismos. O experimento de Lazar trouxe evidências de que certos pensamentos exercitam e aumentam a parte da atenção no cérebro. De fato, a espessura cortical nessas regiões era ainda mais pronunciada nos participantes mais velhos. Em geral, essa espessura diminui com a idade, e a meditação parece reduzir ou reverter o processo. Mas, além de aumentar o processamento cognitivo, a meditação parece também integrar os processos emocionais e cognitivos. No estudo com a IRMF, Lazar encontrou evidências de ativação do sistema límbico, que é a parte primitiva do cérebro, também chamada de instintiva, envolvida com as emoções primárias. A meditação parece afetar não apenas o cérebro racional, analítico, no andar de cima, mas também o inconsciente intuitivo lá embaixo. Ela descobriu uma grande ativação da área cerebral responsável pelo que se costuma chamar de instinto visceral. Era evidência física de que a meditação aumenta nossa capacidade de receber informação intuitiva e também de estarmos conscientes dessas informações. Davidson mostrou um aumento na área cerebral da proximidade nos monges que queriam ajudar a humanidade com a meditação compassiva. Eles haviam ampliado a porção
cerebral do "quero ajudar você". No experimento de Lazar, porém, os participantes trabalhavam o estar consciente, o pico da atenção, e a área responsável pela atenção tinha sido ampliada. A potência cerebral de observação havia aumentado, permitindo a entrada de mais informações, até as recebidas intuitivamente. Algumas pessoas nascem com uma antena maior e melhor recepção que o normal. Parece ser o caso do vidente Ingus Van, com seu DUEM que vai muito além da visão humana normal para perceber objetos e eventos à distância. Ele contribuiu para desenvolver um programa de vidência utilizado pelo governo norte-americano, e é considerado um dos melhores videntes do mundo. Certa vez, Svan permitiu que seus talentos psíquicos peculiares fossem investigados e analisados pelo Dr. Michael Persinger, professor de psicologia na Universidade Laurentian, no Canadá. Monitorado por um aparelho de EEG, Svan deveria identificar objetos que estavam em outra sala. No exato instante em que ele conseguia ver os objetos à distância, seu cérebro manifestava um surto de rápida atividade na faixa alta de ondas beta e gama, semelhantes às dos monges tibetanos estudados por Benson. Esses picos de atividade ocorriam primeiramente na região occipital direita, onde se situa a visão. O monitoramento das ondas cerebrais indicava que Svan atingia uma superconsciência na qual era capaz de receber informações de acesso impossível em estado normal de consciência despirrata. A IRM mostrou também que a parte do cérebro de Svan associada à recepção de informações sensório-visuais, o lobo parieto occipital direito, era normalmente grande. Persinger havia encontrado uma aberração neural semelhante em outro vidente, chamado Shanha-Ribance.30 quando monitorado por EEG e tomografia computadorizada com emissão de fóton único, SECT. Durante suas atividades psíquicas, a Ribance apresentou um aumento de descarga no lobo parietal direito. Tanto ele como Svan tinham sido dotado-se de maior capacidade de ver além dos limites do tempo, da distância e dos 5 sentidos. A ciência mostra que a concentração em certos pensamentos pode alterar e ampliar partes do nosso cérebro, tornando um receptor mais potente. Mas será possível tornar o cérebro um transmissor mais potente? Para descobrir algumas das qualidades que 66 melhoram a transmissão, precisei estudar mestres de intenção com um grande dom de transmissão. O lugar mais indicado parecia ser entre bons curadores. O especialista em câncer e psicólogo Dr. Lawrence Lechan, ao estudar o trabalho de curadores, descobriu que eles usam duas práticas importantes além de entrar no estado alterado de consciência. Eles se visualizam em união com a pessoa a ser curada, e ambos unidos ao que costumam descrever como absoluto. 31. Os curadores de Copperstein também diziam que desligavam o ego e eliminavam as noções de si mesmos e de separação, passando a assumir o corpo e o ponto de vista do paciente. Um curador chegou a sentir mudanças em seu corpo, com alteração de padrões, distribuição de energia. Eles não tinham a doença nem as dores, mas, quando se visualizavam unidos, sentiam as dores do outro. Nesse nível de união, a percepção dos curadores era alterada significativamente e sua capacidade motora diminuía. Sentiam-se inundados por uma consciência expandida de puro presente, alheios à passagem do tempo. Perdiam a noção dos limites do próprio corpo e tinham uma percepção alterada da imagem corporal. Sentiam-se mais altos, mais leves, como se estivessem fora do corpo, engolfados por um amor incondicional. Nas palavras de um curador, via a si mesmo apenas como uma espécie de essência que permanece. Tenho consciência do processo indo além de mim. Minha intenção é obviamente
Direcionada à pessoa, meu controle consciente está completamente fora, como se eu estivesse ao lado, assistindo. Depois alguma outra coisa assume. Acho que não perco totalmente a noção de que estou ali. 32. Outros curadores têm maior perda de identidade. Para realizar o trabalho, precisam ter unidade completa com a pessoa que estão curando, precisam se tornar aquela pessoa, com toda a história física e emocional dela. Sua identidade e memória pessoal se retraem e eles entram num espaço de união de consciências, no qual um ser impessoal conduz a cura. Alguns têm uma identificação mística com guardiões ou guias espirituais, e esse alter ego espiritual assume o trabalho. Na experiência de Krippner, algumas personalidades são mais suscetíveis à fusão de identidades. Essas são as pessoas que, segundo testes psicológicos, têm limites tênues. Segundo o questionário de limites de Hartmann, desenvolvido pelo psiquiatra Ernest Hartmann na Universidade Tufts para medir o armamento psicológico, as pessoas com limites bem definidos são organizadas, confiáveis, defensivas, e como o próprio Hartmann gostava de dizer, bem armadas, guardadas por uma vigorosa consciência de si mesmas, como uma cerca armada ao seu redor. As pessoas com limites tênues tendem a ser abertas, desarmadas, sem defesas. 33 Sensíveis, vulneráveis e criativas, tendem a se envolver rapidamente em relacionamentos, têm experiências de estados alterados e transitam facilmente entre a realidade e a fantasia. Às vezes, não sabem bem em que estado se encontram. 34 Não reprimem pensamentos desconfortáveis nem fazem separação entre sentimentos e pensamentos. Tendem a ficar mais à vontade do que as pessoas com limites bem definidos ao usar a intenção para controlar ou mudar as coisas à sua volta. Num estudo conduzido por Marilyn Sklitz com músicos e artistas, por exemplo, os indivíduos com limites tênues tiveram mais sucesso e influência remota. 35. Krippner demonstrou a relação entre limites tênues e intenção com estudantes na Hunter's School of Enlightenment de ILM, em Washington. Muitas das técnicas ensinadas nessa escola visavam a ensinar os alunos a liberar seus limites. Uma delas consiste em focalizar o resultado desejado, excluir todos os estímulos externos e os estudantes, vendados, devem encontrar o caminho para sair de um labirinto. A escola estimulava os alunos a se entregarem a fantasias imaginosas a fim de desbloquear áreas cerebrais. 36 Krippner e vários colegas aplicaram testes psicológicos em 6 estudantes veteranos que afirmavam ter desenvolvido alta capacidade de manifestar intenção. 67 O psicólogo Ian Vikramasinghe, que participou da pesquisa em ILM, tinha desenvolvido uma bateria de testes psicológicos com base em seu modelo de alto risco de percepção de ameaça. 37 Vikramasinghe afirmava que os testes identificavam pessoas com maior probabilidade de ter experiências psíquicas ou mais suscetíveis à hipnose. Os testes tinham sido criados para identificar pessoas com alto risco de problemas psicológicos em momentos de grandes mudanças na vida, mas Krippner acreditava que o modelo de Vikramasinghe poderia também ser usado para avaliar médiuns e curadores. Krippner e seus colegas viram que podiam usar os testes para identificar pessoas com um senso de realidade tão inflexível que as impedia de perceber e reconhecer informações intuitivas. No modelo de Vikramasinghe, os indivíduos que perdiam facilmente a noção de separação com o mundo externo eram mais capazes de bloquear a sensação de ameaça e mais aptos a enviar a cura. A julgar por sua pontuação, os alunos da Hamta tinham limites extraordinariamente tênues. A média obtida em testes aplicados por Hartmann a 866 outros indivíduos foi 273, e
A média encontrada nos alunos da Hanta foi 343. Os únicos grupos em que Hartmann tinha visto limites tênues eram estudantes de música e pessoas que sofriam de pesadelos frequentes. Os alunos da Hanta apresentaram também um alto grau do que os psicólogos classificam como um tipo de dissociação, uma capacidade de ter profundas interrupções da atenção, e um alto grau de absorção, isto é, uma tendência a se deixar levarem atividades como a hipnose, e facilidade para aceitar outros aspectos da realidade. 38. Em minha pesquisa, encontrei dois tipos de curadores. Alguns se viam como a água, a fonte da seura, e outros se viam como a mangueira, o canal por onde passa a água, a energia curativa. O primeiro grupo acreditava que o poder resultava do seu dom, mas o grupo dos que se viam como canais era muito mais numeroso, e agiam como veículos a serviço de uma força maior. Em seu projeto para a AIDS, Elizabeth Targ recrutou 40 curadores de diversas procedências espirituais. 39. Cerca de 15% eram cristãos tradicionais, que usavam as preces e o rosário. Outros eram membros de escolas de cura não tradicionais, como a Bárbara Brennan School of Alien Light, e alunos de Joyce Godrich ou Lawrence Lechan. Alguns trabalhavam na modificação de campos de energia complexos usando vibrações, cores ou o próprio campo de energia do paciente. Mais de metade dos curadores se concentrava nos chakras dos pacientes, trabalhando esses centros de energia corporal, e outros usavam sons, vibrações audíveis para reequilibrar os pacientes. Um mestre de Qigong chinês enviava Qi para harmonizar os pacientes. Um homem que trabalhava com a tradição nativo-americana tinha entrado em transe numa cerimônia com tambores e cânticos nas montanhas desérticas do Canyon Chaco, no Novo México, e afirmou ter feito contato com espíritos para interceder pelos pacientes. Muitas das imagens usadas pelos curadores eram descritas em termos de relaxamento, entrega, ou união com espíritos, luz e amor. Para alguns o espírito era Jesus. Para outros era Star Woman, uma grande mãe na tradição nativo-americana. Nas entrevistas iniciais, Targ havia conversado com os curadores sobre o trabalho de cada um. Pouco antes de sua morte, perguntei-lhe o que as diversas linhas de trabalho deles tinham em comum. 40 Ela havia observado que uma solidariedade amorosa ou a bondade eram essenciais para enviar uma intenção definitiva de cura. Mas, em todas as abordagens, a maioria concordava num ponto: a necessidade de sair da frente. Eles se entregavam a um poder de cura. Formulavam a intenção essencialmente como um pedido: por favor, faça com que essa pessoa fique curada, e recuavam. Quando Targ procurou saber quem eram os curadores dos pacientes que tinham melhorado mais, viu que os mais bem-sucedidos eram os canais, que se punham de lado para permitir a atuação de uma força maior. Nenhum dos curadores bem-sucedidos acreditava que o poder de curar estava em si mesmo. 41. 68. O psiquiatra Daniel Benor, que reuniu e catalogou praticamente todos os estudos de cura em 4 volumes. 42 e também em seu website 43 analisou as declarações e relatos dos mais famosos curadores sobre sua forma de trabalhar. Um dos mais notáveis e alvo de muitas pesquisas, Harry Edwards, relatou que o curador trabalha entregando sua vontade e seu pedido a um poder maior. Essa mudança pode ser descrita, inadequadamente, como uma sensação de estar encoberto, como se uma venda fosse colocada sobre a mente, em lugar da mente alerta. Normal, o curador sente a presença de uma outra personalidade, com um caráter inteiramente diferente, e fica imbuído de uma supersensação de confiança e poder.
Enquanto está no processo de cura, o curador fica muito pouco consciente dos movimentos, conversas, etc. que acontecem ao seu redor. Se lhe fazem uma pergunta sobre a condição do paciente, ele se vê respondendo com uma facilidade extraordinária e sem qualquer esforço mental. Em outras palavras, a personalidade mais sábia do guia dá a resposta. O curador entra em sintonia. É uma sujeição física aquele espírito que é parte de si mesmo, e o curador passa a ser o seu eu superior, controlado pelo diretor. 44. Para Edwards, o ato mais importante é ficar de fora, recolher o ego pessoal, num esforço consciente para desimpedir o caminho. Os curadores de Copperstein descreveram suas experiências como uma rendição total a um ser superior ou ao processo em si. Todos eles acreditavam fazer parte de um todo maior. Para ter acesso à entidade cósmica, não local, da verdadeira consciência, tinham que deixar de lado os limites do eu e da identidade pessoal e se fundir com a entidade superior. Com essa consciência expandida, os curadores abriam uma linha de comunicação para um campo mais amplo, que lhes dava flashes de informações, símbolos e imagens. As palavras apareciam como se viessem do nada, dando um diagnóstico. Algo além do seu pensamento consciente efetuar a cura. O pensamento consciente direcionado realizava o procedimento, mas não a cura propriamente dita. Num tratamento de 2 minutos, por exemplo, eles podiam ter 1,5 minutos de pensamento racional e então uma coisa de 5 segundos, algo irracional, um espaço que talvez fosse o ápice, era a chave de toda a experiência. 45 O aspecto mais importante do processo era, sem dúvida, a entrega do curador, sua disposição para abrir mão do controle cognitivo do processo e se permitir virar pura energia. Mas seria essa capacidade de ficar de fora importante em todos os tipos de intenção? Encontrei uma resposta interessante num estudo de pessoas com dano cerebral. Pesquisadores do Behavioral Neurology Program and Hotman Research Institute, da Universidade de Toronto, tentaram repetir o trabalho do Laboratório de Pesquisa PEAR, de Princeton, usando geradores de eventos aleatórios, mas com uma variação importante: todos os sujeitos tinham dano cerebral no lobo frontal. Os pacientes com dano no lobo frontal direito, que provavelmente afetava sua capacidade de concentração e de sustentar a atenção, não tinham efeito sobre as máquinas. O único a conseguir um efeito maior que o normal foi um voluntário com dano no lobo frontal esquerdo, mas o direito estava intacto. Os pesquisadores especulavam se essa particularidade lhe daria menor consciência de si mesmo, mas um estado normal de atenção. Um estado reduzido da consciência de si, difícil de conseguir para uma pessoa normal, poderia favorecer a obtenção de maiores efeitos da intenção sobre as máquinas. 46. Krippner suspeitava que, em estados alterados da consciência, o corpo desliga naturalmente certas conexões neurais, inclusive a área junto à parte posterior do cérebro responsável pela orientação espacial, a noção de onde termina o corpo e começa o mundo externo. Numa experiência transpessoal ou transcendental, quando essa área é desativada, os limites da relação entre o eu e o outro ficam diluídos. A pessoa não sabe onde ela acaba e onde começa o outro. 69 Isso foi demonstrado num estudo com monges tibetanos, conduzido por Eugene D. Aquili, da Universidade de Pensilvânia, e por Andrew Neverg, médico no programa de Medicina Nuclear do Hospital da Universidade. Os momentos de experiência meditativa apresentarem a maior atividade dos lobos frontais e menor atividade dos lobos parietais. 47a. Meditação e outros estados alterados também podem afetar os lobos temporais, que abrigam a amígdala,
um aglomerado de células responsáveis pela consciência do eu e por reações emocionais ao mundo externo, se gostamos ou não gostamos do que percebemos. A estimulação ou distúrbios dos lobos temporais podem gerar familiaridade ou estranheza, que são sentimentos frequentes na experiência transcendental. A concentração intensa com intenção dirigida a um outro ser parecem desligar a amígdala e, portanto, suspender a consciência neural do eu. Davidson, Krippner e Lazar demonstraram que podemos remodelar algumas porções do cérebro, dependendo do tipo de foco e de pensamentos. Ficou claro para mim que o intenso foco de alguns tipos de meditação pode ser um portal para o hiperespaço e o auge da consciência, transportando o indivíduo a uma outra camada de realidade. Pode também ser uma prática mais energizante do que calmante, que contribui para reconectar o cérebro de modo a melhorar a recepção e a transmissão da intenção. Eu supunha que a intenção era um empurrão mental que projeta os pensamentos em outra pessoa para que o desejo se concretize. Mas os curadores revelam um processo muito diferente. A intenção exige um foco inicial e depois um abandono de si mesmo e da expectativa por resultados.